Eu acho que esse vídeo aqui é o vídeo mais importante que eu já gravei para esse canal. A gente vai falar sobre as 10 camadas de um fotógrafo. Sim, nós temos camadas, nós temos estágios de evolução na nossa carreira que são muito bons, são muito úteis ou são muito perigosos. Vamos ver quais são essas 10 camadas comigo. Fala galera, aqui é o Lucas Paixão, eu sou fotógrafo de casamento desde 2013. Bom, assim como existem as camadas de uma sociedade, o fotógrafo também passa por camadas, passa por estágios, né, na sua vida ali, que é fundamental você se conhecer, você saber em qual camada você se encontra. Eu fiz esse conteúdo com muito carinho para te ajudar a enxergar qual o estágio da sua carreira, porque existem situações, né? Uma dessas camadas são perigosíssimas, são camadas que você pode simplesmente desistir da sua carreira e não é isso que você quer. Se você investiu numa câmera, numa lente, se você tem aquela paixão pela fotografia, você quer continuar, só que é preciso ter muito cuidado com essas camadas. Eu espero que esse conteúdo te ajude, porque ele foi baseado no depoimento de alguns amigos da fotografia e na minha própria experiência, né, nos meus 11 anos de carreira com fotografia de casamento, eu passei por todas essas camadas, aliás, ainda estou em uma delas, a gente vai ver qual é, e eu espero que isso te ajude de verdade, que contribua com o que você se propôs a fazer, que é a fotografia. Eu preparei uma colinha aqui para ler esse texto para vocês, esse conteúdo ele foi escrito, depois eu vou explicar cada uma delas. A primeira camada é a camada da curiosidade. Bom, a pessoa quando ela tem a curiosidade de entrar na fotografia é em saber como é o mundo da fotografia, né? Ele fica fascinado com as câmeras e as lentes, né? O deslumbramento para um mundo completamente novo, né? Você sente que isso é o que você quer para sua vida. Então, essa é a primeira camada. A curiosidade, a pessoa, nossa, eu tenho muita curiosidade de ser fotógrafo. E aí brota aquela paixãozinha ali dentro do coração e tudo se inicia a partir daí. A segunda camada é a coragem. Coragem para gastar dinheiro comprando equipamentos e cursos sem ter certeza de absolutamente nada. É um salto num abismo escuro. Você começa a divulgar as fotos, enxergando as possibilidades de transformar isso em um trabalho. Você cria sua marca, você se sente até entusiasmado com aquela situação. Eu confesso que essa fase é muito empolgante, a fase da coragem, né? Você às vezes pega uma grana ali que nem era para você investir, né, em câmera, e você toma coragem e compra aquela câmera ali, você parcela no cartão, você faz uma dívida. É uma fase bem legal. Eu gosto do sabor que tem essa descoberta, essa coragem de você começar a investir na sua própria carreira, começar seus estudos. A terceira fase é a idolatria. Essa é uma das fases mais perigosas. Você cria vários ídolos da fotografia, achando que eles são incrivelmente perfeitos. Você começa a fase das comparações, da sensação de inferioridade. Você tenta imitar os outros fotógrafos, só que você trava na frente do cliente, né? Você estudou, você sente que a prática é o melhor dos estudos, você se sente inseguro em tudo. Então, essa camada, a camada da idolatria, ela é muito perigosa, porque você começa a enxergar os heróis da fotografia, os ídolos, você começa a idolatrar muita gente que tem uma carreira comum, ele estudou um pouco mais do que você, só que você enxerga como o melhor fotógrafo do mundo, como o cara que faz mágica. Nossa, que foto perfeita, que tratamento perfeito, que câmera perfeita, que lente perfeita, e aí você começa a se comparar, você começa a imitar essa pessoa, só que você vê que quando você vai ali para a fotografia de verdade, na frente do cliente, você trava, porque você não tem a experiência daquele fotógrafo que você idolatra. Então essa fase é muito arriscada, a idolatria. E daí vem a fase do ego. A fase do ego é quando suas fotos chamam alguma atenção e seus amigos e familiares te enchem de elogios. A falsa sensação de que você já aprendeu tudo e já se enxerga como fotógrafo. Você está cego e surdo para a sua própria realidade e se acha um profissional diferenciado. Essa fase aqui é uma fase que costuma prender muitas pessoas. Essa camada, muitos fotógrafos ficam estacionados para sempre nessa camada e não sai dali nunca mais. A camada do ego. Você faz suas primeiras fotos, seus primeiros ensaios, ali os eventos, e as pessoas começam a te elogiar, nossa, suas fotos estão lindas, eu quero que você fotografe o meu casamento, o batizado da minha filha. E aí você já começa a encher o peito, você achando um fotógrafo, e você tá cego e surdo para a sua própria realidade de iniciante. Ter uma câmera não te faz um fotógrafo, te faz dono de uma câmera. A quinta camada é a camada das dificuldades. Você percebe que não sabe
quase nada de tratamento de imagem, você começa a ter dificuldade em gerenciar a sua empresa, o seu marketing e o seu relacionamento com os fornecedores. Você não consegue entrar no mercado do jeito que você queria. Os clientes aparecem, mas você não consegue dar conta do volume de trabalho, provavelmente atraído pelo preço baixo e se sente sufocado com tanta coisa para entregar. Então essa fase aqui, a fase das dificuldades, é onde começa a aparecer os primeiros problemas da carreira de um fotógrafo, né? Eu passei muito por essa fase aqui, ela vem logo depois da fase do ego, porque o seu trabalho já está sendo visto, e assim, só que existem coisas que você não sabe. Você nunca precisou estudar Photoshop a fundo, você nunca precisou ser um designer na vida, você estudou fotografia, só que você tem que lidar com tratamento de imagem, você tem que conhecer sobre resolução, você tem que saber exportar, você tem que saber fazer um backup, você precisa se comportar bem na frente do cliente, você não sabe como é que se comporta numa reunião, e aí você precisa fazer um orçamento bem feito, você não sabe, você comete erros de precificação, então é uma fase de extrema dificuldade que costuma desanimar muito, mas assim, se você tiver perseverança, você consegue trilhar um caminho organizado, bem feito, para que você não caia nessa armadilha. Essa fase aqui, essa camada, ela costuma desanimar muito, a camada das dificuldades, ela desanima demais. Os clientes até aparecem, né? Só que como você tá vendendo com um preço que você não faz a menor ideia de como é que cobra, você geralmente começa cobrando baixo, e aí começa a aparecer um monte de cliente, um monte de ensaio, um monte de coisa para fazer, e você não dá conta, porque o volume de trabalho começa a crescer e você não sabe gerenciar. Então olha o perigo que é essa camada, né? A camada da dificuldade. A sexta camada é a camada da frustração. É a camada que você começa a cometer alguns erros graves com o seu cliente, né? Como a perda de trabalhos. Eu conheço fotógrafos que perderam trabalhos no início da carreira e assim, trabalhos que não podem voltar atrás, como um casamento, por exemplo. Esquecimentos de data, falta de procedimentos importantes dentro da empresa. Você começa a cogitar a possibilidade de parar por não ter uma receita que compensa o volume de trabalho. Ou seja, você está com um volume de trabalho imenso, só que a receita da sua empresa não compensa, você sente que está vivendo para trabalhar. Então é uma fase de muita frustração mesmo, acho que a palavra certa é essa. E aí você se sente sobrecarregado, né? A estagnação e o estresse já faz trabalhar completamente no automático. Não há mais paixão pela profissão. É uma fase muito triste, eu passei por essa fase, eu posso te garantir que essa fase aqui, ela traz junto uma depressão, uma sensação de que não era aquilo que você estava imaginando, que fotografia não é aquele mundo encantado que você queria, e ela costuma entristecer bastante, porém não tem como sair, porque você já está no mercado, você já está com um monte de trabalho, não tem como você simplesmente desistir da fotografia e sair fora. Os trabalhos estão aí, você tem que dar conta. Chegamos na fase da soberba. Essa é a camada mais perigosa de todas. O tempo passa, novas oportunidades aparecem. Veja bem, a camada da soberba, ela vem se você passar pela camada da frustração, tá bom? Então, vamos supor aqui que você passou pela camada da frustração, você chegou na fase da soberba. Eu passei por essa fase. O tempo passa, novas oportunidades aparecem, você começa a enxergar uma evolução considerável no seu trabalho, experimenta outras áreas da fotografia, né? Você não se atenta para as mudanças no mercado, você acredita que é experiente e muito bom no que faz, e você acha que o marketing boca a boca é o suficiente para você permanecer no mercado. Então assim, olha só que perigo, né? Você começa a enxergar uma evolução no seu trabalho, você vê que o seu trabalho ficou muito melhor, só que você não prestou atenção nas mudanças na sua profissão. Você até consegue fazer trabalhos que você não fazia antes, você experimenta fazer uma formatura, você faz um ensaio infantil, um ensaio de família, você faz um editorial, um retrato corporativo, só que coisas estão mudando no mercado e você não se atenta. Por quê? Porque você acha que já é fotógrafo, você acha que já é bom o suficiente para só o marketing boca a boca te deixar no mercado, te deixar bem, fazer você vender o seu serviço, e é a fase que muitos fotógrafos, mas muitos fotógrafos mesmo, estacionam, né, nessa camada, nessa fase, porque é muito perigosa, ela é silenciosa. A soberba é um mal muito silencioso. Você tá ali, você se acha o cara, né? Só que você tá cego, na verdade. Você tá cego e surdo e mudo pro que tá acontecendo ao seu redor. E, infelizmente, eu conheço pessoas que têm 30, 40 anos de fotografia que estão estacionados na camada da soberba. Você conversa com essas pessoas, as pessoas se acham os reis da fotografia, se acham os caras, e você eu até evito conversar com certas pessoas porque não vale a pena. A pessoa tá estacionada na camada da soberba. Então,
tome muito cuidado para você não cair nessa camada, se é que você já tá nessa camada aqui. Eu passei por essa camada, então, como eu te falei, todas essas camadas aqui, eu passei, doeu na pele, eu tive que aprender e ser muito humilde para enxergar as minhas deficiências, os meus problemas, as minhas limitações, para conseguir vencer a próxima camada. Chegamos na camada da maturidade. Você leva um choque e enxerga que parou no tempo. Quando você tá maduro, você leva aquele choque, você vê outros trabalhos de pessoas 10 anos mais jovem que você, fazendo um trabalho incrível, e você olha pro seu trabalho e você, nossa, eu tô parado no tempo. É a fase da maturidade, você começa a ficar maduro na fotografia, né? Você vê fotógrafos com menos tempo de mercado, com um trabalho muito mais consolidado do que o seu, decide parar de se comparar com os outros, enxerga as suas limitações. Você refaz o seu plano de carreira e começa uma nova estratégia de mercado baseado no seu autoconhecimento e nas suas qualidades. Então essa fase aqui, ela é maravilhosa. É difícil alcançar essa fase aqui. Você tem que ter muita humildade, muito pé no chão para assumir que o seu trabalho, ele realmente tá ficando para trás. Outras pessoas estão chegando. Todo dia tem fotógrafo novo na sua cidade, na minha cidade, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Só que você precisa dessa maturidade de enxergar que não acabou os estudos, a sua carreira, ela é infinita. Você precisa continuar estudando para sempre, para você se manter atual no mercado e cada vez mais comercial, vendendo, ganhando dinheiro, fazendo da sua carreira uma paixão, um plano A na sua vida. A nona camada é a camada da humildade. Você faz mais network, você ajuda os iniciantes, é muito legal você ajudar quem está iniciando. Você entende que o mundo mudou e você começa a investir em novos cursos. Você se dá a chance de começar do zero, redescobrindo a profissão. Finalmente você gosta do seu trabalho e você troca quantidade por qualidade. Eu passei por essa camada recentemente e assim, é muito legal você começar do zero, você se dá a chance de começar do zero. Você olhar para trás e ver que a sua carreira foi muito bacana, só que as coisas mudaram, o mundo mudou. E você decide fazer novos cursos, você decide investir em outras áreas da fotografia e ao mesmo tempo ajudando as pessoas que estão chegando agora, né? As pessoas que vão passar por tudo isso daqui. Então a fase da humildade é uma fase muito bacana. Eu passei recentemente por essa fase e eu digo que de todas acho que é a que eu mais gosto. A última camada do fotógrafo é a camada do propósito, que é quando você entende o seu real propósito na fotografia. Porque você entende por que e para que se tornou um fotógrafo. Você tem paz na sua profissão e mais amor pelas pessoas. O dinheiro não é mais a coisa mais importante da sua vida e você é reconhecido e consagrado na profissão por quem você é e pelo que você acredita. A sua situação financeira, ela é confortável e você tem mais tempo para sua família. A sua fotografia flui de você como uma personalidade única. Eu confesso que essa camada aqui eu não entrei ainda. Eu estou em busca dessa camada. Eu acredito que eu me encontro na camada da humildade ainda. Eu estou dando uma chance para começar do zero muitas coisas, redescobrindo e ajudando quem precisa. A prova viva disso é esse canal aqui, que eu acredito que chegou esse vídeo para você e eu espero que isso te ajude no início da sua carreira. Eu espero que você enxergue, né, em qual camada você está passando, para que você tenha essa clareza e você não caia na armadilha da soberba ou na armadilha da camada do ego, por exemplo. Essa camada do propósito, ela é muito difícil de alcançar. Eu conheço pessoas que alcançaram essa camada, fotógrafos muito bem sucedidos. É quando você tem paz no seu trabalho, você tem mais amor pelas pessoas, você ama mais as pessoas e você não faz mais nada por dinheiro. Você tá tão satisfeito e pleno com a sua fotografia que o dinheiro é a consequência de todas essas camadas que a gente falou aqui. Geralmente a pessoa, quando está nessa camada, a situação financeira dela é bem confortável, ela consegue viver muito bem da fotografia. Eu estou em busca disso. Hoje eu vivo da fotografia, eu sou pai de 2, eu sou casado, eu mantenho a minha casa com a fotografia, mas ainda não cheguei nessa plenitude de ser consagrado por ser quem eu sou, né, e não pela minha fotografia. Ela ainda não flui de mim com a minha personalidade totalmente impressa. Eu ainda trabalho para o que o mercado quer, para o que o mercado pede, para o que os clientes pedem. Então, essa camada, ela é muito difícil de alcançar, nem todos os fotógrafos alcançam, né? Infelizmente, pouquíssimos alcançam. Eu estou em busca dela. Diga pra mim aí nos comentários, qual dessas camadas você se encontra hoje? Eu faço questão de ler todos os comentários e responder. Valeu, até a próxima!